Bom, boa tarde a todos, né? Eu gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos que compareceram aqui à segunda jornada de jovens pesquisadores. Minha primeira oportunidade de fala do trabalho que eu desenvolvo junto com o projeto Memória Ferroviária. Eu acho que eu já sou membro do projeto antes mesmo de entrar na universidade, né? Fazendo um trabalho técnico e continuo até hoje. E contar um pouco, talvez, da experiência que eu tenho como trabalho de campo e das metodologias que o núcleo do projeto desenvolve e os resultados que a gente teve recentemente. Bom, eu sou da USP e a primeira pergunta que as pessoas fazem é, né, porque um cara da USP de pedagogia está falando de patrimônio e está falando de preservação. Então eu me tomei a liberdade, né, um atrevimento, de pegar uma frase de cientistas de paleoantropologia, que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente trabalha, mas para explicar um pouco, talvez, esse conceito que o nosso projeto trabalha. Que é, nosso visitante foi embora, mais tarde, ele me disse que aquela troca de ideias havia demonstrado para ele a importância de nossa parceria, que lembrava James Watson e Francis Crick, os dois homens que elaboraram o padrão de dupla hélice da molécula do DNA, no sentido que nenhum dos dois poderia ter feito esse trabalho sozinho. Na verdade, havia uma geneticista, Rosalind Franklin, que trabalhava sozinha, ao mesmo tempo que eles, quase solucionou o problema do DNA, várias vezes. Ela chegou muito perto, mas não tinha ninguém com quem conversar. Precisava desse último empurrão, uma outra mente. Nunca teve. Eu e Tim, por extraordinária sorte, tínhamos um ao outro. Acho que essa talvez seja a forma que dá certo assim, no nosso projeto, né? Diversos pesquisadores de diversas áreas com diversos olhares sobre o mesmo objeto conseguem ter resultados excelentes. E eu gosto muito de estar no meio disso, né? Dessa bagunça organizada. Bom, eu gosto sempre de fazer um primeiro slide, que é o que eu vou tratar aqui hoje, para ficar claro para todo mundo, né? Então, eu vou tratar do método de avaliação e valorização do patrimônio, método AVP, que ele tem algumas ferramentas, que são o TUR, ele tem métodos de observação, eu vou tratar de 2, PhotoVoice, entrevistas, são outros 2 métodos, e eu vou contar os casos que a gente aplicou esses métodos, que são Campinas, Jundiaí e Mairink. E no final fazer uma reflexão, talvez, né? Vamos ver se a gente consegue no curto espaço de tempo que a gente tem. Então, o método AVP, ele vem, talvez, num contexto que a professora Cristina tinha já dado um pontapé no começo, que é de fazer uma reflexão sobre como que a gente faz a proteção do nosso patrimônio, que é por processos técnicos, né? Os processos de tombamento são técnicos, e repensar talvez que aquilo não faça tanto sentido para as pessoas que realmente estão, né, no dia a dia convivendo com aquele patrimônio do seu lado, ou então que tem uma lembrança do patrimônio existente na cidade onde mora, enfim, né? Então esse método ele visa, né, compreender a percepção da comunidade sobre o patrimônio que está ao seu entorno, né? Se a gente for, por exemplo, para Jundiaí, que vai ser um dos casos que eu vou contar aqui, né, as pessoas elas entram, né, lá no complexo FEPASA e elas não fazem absolutamente a menor ideia do que ocorria ali. Sabe que tinha ferrovia, porque tem os trens, também tem alguns trilhos, mas é só isso, nada mais. Assim. O método ele tenta utilizar mecanismos de aproximação, né, entre o pesquisador, a comunidade e o patrimônio, que são as ferramentas que eu vou falar adiante. E essas técnicas elas foram pensadas por Neil Silberman e Labrador. Em 2014 eles deram um curso na Unicamp sobre essas técnicas. 2 pesquisadoras do projeto, que são a Priscila e a Rafaela, fizeram esse curso, durou uma semana. Foi um curso meio tenso para elas, que era inglês, tudo em inglês, todo o material em inglês, e o domínio da língua é um pouco complicado nessa parte. Mas elas sobreviveram muito bem, né? E ano passado eu fiz uma oficina com elas, eu e a Milena. E aí a gente aplicou em Bauru, né? No começo a gente aplicou aqui no caso de Bauru,
mas posteriormente a gente fez um exercício em outros três locais, mais direcionados ao que cada um trabalhava, aos objetos de estudo dos pesquisadores do grupo. Tá? Então, ele vai contar, né, com o tour, que é uma das técnicas, photovoice, métodos de observação e entrevista. Essas são as técnicas que a gente trabalhou, mas o método AVP ele tinha muitas outras técnicas para serem aplicadas. Só que não dá para selecionar todas, a gente selecionou as que achamos que seria mais interessante para o nosso caso. Né? Então eu vou começar com o tour, porque a gente percebeu, né, é meio óbvio assim quando a gente fala, mas até a gente perceber isso foi um pouco complicado, né? Que o tour ele é a ferramenta que deve ser inicialmente feita. Né? Ela deve ser a primeira ferramenta a ser aplicada. Porque, por exemplo, a gente estava trabalhando com o conjunto ferroviário de Mairinque e só tinha uma pesquisadora do grupo que trabalhava efetivamente lá, que era a Rafaela. Então ninguém sabia nada de Mairinque, assim. Na época ela tinha acabado de defender o mestrado, quase ninguém tinha lido, assim, do pessoal que estava participando dessa atividade. E o tour basicamente é você dar um panorama sobre o espaço que você vai trabalhar. No caso, a gente tinha uma especialista, que era a Rafaela, só que a gente também contou com a participação de um membro da comunidade, né, que pôde dar percepções não tão técnicas, mas percepções de valoração nesse movimento. Foi bastante rico, porque tem percepções de locais e valores que passa, né, do crivo acadêmico e está mais intrinsecamente ligado à comunidade. Então tem uma fotinho, duas fotinhas, né, de como a gente fez o tour. Então a gente começou aqui é o pátio da estação, aqui dentro eles funcionam como museu hoje. E a Rafaela estava aqui, né, essa garota, para quem não conhece, estava explicando para os pesquisadores, né, o que era o local, como ele funcionava, dando um pouco do histórico. No caso, ela trabalhava com gestão, então ela também deu um pouco de informações sobre isso. E a gente conseguiu ter uma ideia um pouco mais clara assim, do que a gente estava fazendo, do que se representava aquele espaço. Uma outra técnica que a gente trabalhou, e aí eu já não sigo uma ordem cronológica de aplicação, porque já não faz tanto sentido, é o photovoice. Essa técnica, ela inicialmente, você prevê, né, que você faça um treinamento com as pessoas da comunidade, explique para elas a técnica. Ela utiliza câmeras, né? No caso, a gente usou câmera do celular mesmo, porque é um aparelho mais fácil de ser utilizado e as pessoas já estão acostumadas. Então a gente pegou a câmera do celular e entregava para alguém da comunidade, pedia para ela tirar uma foto e fazer uma explicação, né, do porquê aquela foto representava para ela. Só que nós adaptamos a técnica, né? Então no meio do trabalho de campo, por isso que é importante fazer o trabalho de campo, nós vimos que a gente poderia mudar a dinâmica, porque as pessoas não estavam querendo pegar as fotos, não estavam querendo fazer as fotos, elas sentiam meio intimidadas. Então a gente fazia como se fosse um jogo, né? Uma forma bem lúdica. A gente pegou uns papeizinhos com temas. Esses temas a gente escolheu de acordo com o trabalho que a gente desenvolvia. Então cada pesquisador teve a possibilidade de sugerir alguns temas. A gente pegou, colocou numa caixinha, num potinho, sorteou e pedia para a pessoa, né, ler o tema e tirar a foto relacionado com o tema. Então, por exemplo, alguém pegou preservação, né, um dos temas que tinha lá. Aí a pessoa pegava, tirava uma foto. No caso de Jundiaí, que ficou bem mais claro, né, se você falava preservação, a pessoa ia diretamente na parte das oficinas que estavam desativadas, né, que estavam desabando, né, já começou pelos telhados. Ia lá, tirava uma foto e voltava. Aqui, né, preservação, a gente tem que preservar, olha o estado que a prefeitura deixa isso, que o estado deixa isso, que o presidente deixa isso, e falavam de todo mundo, né, todo mundo era culpado pela situação que tinha, mas é uma percepção da comunidade em relação ao seu patrimônio, né? Eles viam um problema
E essa técnica permite mais facilmente você ter uma comunicação assim menos invasiva, assim, uma coisa bem tranquila, bem lúdica. A pessoa ela tira a foto e já tá falando assim o que ela entendeu, né? Essa é uma técnica também interessante por outro sentido, porque ela permite você ter diversas visões, assim, diversos pontos de vista de um mesmo objeto pela comunidade. Então você ia numa praça central e, por exemplo, a gente trabalhou com 2 grupos, a gente separou o nosso grupo em 2. Então, de cada caixinha tinha os temas lá. Aí 2 pessoas tiraram, sei lá, educação. Então uma pessoa falava uma coisa de educação e outra pessoa falava outra coisa completamente diferente sobre educação. E isso permite que você tenha talvez assim, um enfrentamento de opiniões entre a própria comunidade em relação ao patrimônio que ela tá convivendo ali no dia a dia. Né? Agora a gente vai entrar nas técnicas de observação. Essas técnicas elas podem ser feitas de diversas maneiras, mas o que eu queria chamar a atenção, que eu acho que é o mais importante, não tanto a observação, mas o que ela gera, ela resulta em alguns mapas que a gente fez, né? Um desses mapas é o mapa de traços, que é o seguinte: nós fizemos da seguinte maneira, né? Nós fomos andando pelo espaço, procurando interferências humanas na localidade. Então, nesse caso aqui, por exemplo, tinha um objeto que estava ali no chão largado. Não era o espaço do objeto. Ele estava ali por mero acaso. Nós registrávamos a fotografia. E deixa eu ver se é o próximo. Ah, sim. Tá meio ruim essa imagem, mas não sei se vocês conseguem ver essa parte que está em laranja. A gente tirava a foto e já apontava no mapa onde que estava o objeto. Tudo bem que esse não é o melhor mapa, talvez essa não seja a melhor forma de você fazer o apontamento, mas foi a forma que a gente encontrou no momento assim do trabalho, né? Foi como a metodologia era um teste, foi o momento que a gente achou, a forma que a gente achou mais interessante. Então aqui em Jundiaí eu vou passar, deixa eu avançar alguns slides aqui. Aqui em Guanabara, excelente. Aqui, ó. Essa parte aqui é a parte que fica, a parte que a Unicamp está responsável, né? Então a gente tem livre acesso aqui, o resto já é um pouco mais complicado, apesar que a gente conseguiu acesso aqui à parte do campo, de futebol, enfim. Essa aqui é uma empresa privada comprou e, enfim, né? A gente não tem mais acesso, tem uma grade impedindo nossa passagem. Mas a gente notou, por exemplo, com o mapa de traços, que nessa extremidade aqui e na extremidade aqui, você tinha muito material de obra que era deixado de canto. Sabe, terminei a obra, sobrou um pouco de material, eles deixam ali. Não era exatamente lixo, era material de reparo, sabe, telha ou bloco, até um pouco de cimento tinha em um dos cantos, e espalhados não nos cantos, né, mas espalhados pelas áreas verdes aqui, você tinha muito lixo mesmo, assim, garrafa, copo, essas coisas. E na área, que era a área que o pessoal circulava, estava bastante limpo. Né. Isso a gente pode, com esse mapa, perceber a forma como as pessoas tratam fisicamente o local em que elas estão. E, assim, uma outra coisa, né, que a gente também percebeu. Quando a gente fala do mapa de traços, nós procuramos muitos os defeitos, né? Então, a gente procura ver lixo jogado no chão, lasca de tinta tirada com a unha e coisas do tipo. Mas eu, curiosamente, encontrei... É que eu não tive a foto, né? Não perdi essa foto. Mas eu, curiosamente, encontrei um vaso de flor plantado dentro de... Uma flor plantada dentro de um bloco de cimento que estava no canto ali. Então, quer dizer, não é tanto uma questão de juízo de valor, é uma questão de traço humano mesmo, né? De como as pessoas estão utilizando aquele ambiente. Tá.
o mapa de movimentação é um mapa que se mostrou bastante problemático. Ele talvez foi a técnica que a gente teve maior dificuldade em aplicar, principalmente em Jundiaí. Em Jundiaí se mostrou impossível aplicar do jeito que a gente estava fazendo. Tem pessoas dando risada aí e sabem muito bem o porquê. É um espaço muito grande. E o mapa, ele pretende saber onde as pessoas para onde as pessoas se deslocam em um espaço. Então, se a gente está numa sala como essa aqui, que em qualquer ponto você consegue ter a visão de qualquer um que está na sala, se você observar a pessoa, você sabe o percurso que ela fez. Que ela entrou por aquela porta, ela veio até aqui na mesa, cumprimentou alguém e voltou. Você sabe muito bem que ela fez isso. Agora, no caso de Jundiaí, você tem mais de uma entrada, você tem diversos usos do espaço. Então, você tem a FATEC, você tem o Poupatempo, você tem o museu, você tem uma parte de assistência social, você tem 2 estacionamentos, você tem uma outra parte também mais para trás, que eu não me lembro agora do que eles fazem, mas é uma coisa muito grande e a gente percebeu já nesse mapa 2 coisas, né? Primeiro que ele é feito para locais pequenos ou locais fechados. E ele permite que a gente consiga saber o que é de interesse da população em determinado espaço. Então, imagine no museu, né? Você tem um acervo do museu, você está numa sala do museu, você vê para onde as pessoas se deslocam. Se elas se deslocam para determinado espaço, pode ser que aquele acervo ali seja mais interessante. E faça repensar a gestão do espaço, como ele é composto. Porque aquele acervo está distribuído daquela forma e como pode melhorar isso. Curiosamente, no trabalho da Priscila e da Rafaela, elas repararam que as pessoas no museu que elas estudaram, não lembro agora qual foi de nome, que as pessoas iam mais na lanchonete. O percurso delas era para a lanchonete. Uma técnica muito interessante. Aqui foi no caso de Jundiaí, e assim, eu estava em frente ao Museu da Companhia Paulista. O museu ele fica aqui, nesse pontinho aqui, né, onde está o mouse, e a entrada fica aqui. Isso tudo aqui é o complexo, né? Aqui é a avenida e o complexo fica para trás aqui. Eu só conseguia ver as pessoas que entravam e as pessoas que se deslocavam para a direita, em direção à FATEC e o Poupatempo. Tinha muito mais outros espaços. Só que tem um problema muito grande, um problema muito sério. O fluxo de pessoas era imenso. Era assim, sei lá, 200 pessoas entrando e saindo ao mesmo tempo. Circulando no local ali. Então, a gente pensou, né, que talvez uma forma de contornar esse problema era pegar esse mapa e subdividir em áreas e estudar cada área mais de uma vez, né, mais de um dia, né, pegar, por exemplo, a parte que eu estava, estudar várias vezes, vários dias, depois ir para uma outra parte, ou então aumentar o número de pesquisadores para fazer o trabalho. Acho que a gente estava nesse dia nós estávamos com 5 pesquisadores. Nós não conseguimos mapear nem, sei lá, 3% do espaço, assim. Então essa é uma técnica que a gente percebeu mesmo que é problemática para locais de grande intensidade de movimentos e locais muito grandes. Né? A última técnica do método prevê uma entrevista com moradores e usuários. Usuários é meio estranho, né? Mas quem frequenta os espaços patrimoniais. E assim, acho que entrevista é meio um termo meio comum, né? Acho que a gente conhece entrevista, mas a gente tem uma coisa um pouco, a gente tem um desenvolver assim um pouco específico, que no nosso caso a gente usa 2 pesquisadores. Um pesquisador ele realmente faz a entrevista ela é feita antes, ela tem todo um objetivo, né? E o objetivo varia de pesquisa para pesquisa, do objetivo que você tem com sua pesquisa, mas a gente sempre usa 2 pesquisadores, e um faz a entrevista, né? Um conversa com o morador, com o entrevistado que está no momento, e o outro faz a anotação. Então aqui no caso, né, eu estava fazendo as anotações e o Matheus ele estava fazendo a entrevista, né? O que a gente quer com isso?
muitas vezes a gente não consegue gravar a entrevista. Ou, mesmo na gravação, a gente não consegue perceber expressões e sentimentos que as pessoas têm ao se lembrar do espaço que estavam. Algumas entrevistas que nós fizemos eram com antigos ferroviários ou filhos de ferroviários e que se emocionaram muito, assim, quando estavam falando e tal, né? Essas coisas a gente não consegue captar se não tem outra pessoa observando. Claro que pode ser feito por uma pessoa só, mas esse cuidado ele fica muito mais difícil quando é feito por uma pessoa do que quando é feito por mais de uma, né? No caso, duas. Também é importante pensar, né, que as entrevistas elas podem ser feitas em grupo, como a gente fez uma vez com um casal, né, de moradores de Mairink. Eles não eram antigos ferroviários, eles vieram para a cidade um tempo depois que a vila ferroviária já estava consolidada e as pessoas que eram ferroviárias já tinham saído e ela já estava sendo toda reformada. Então, esses moradores, eles deram uma impressão diferente, mas eles se complementaram. E talvez em alguma parte de entrevista em grupo, isso se torne mais rico, porque as pessoas compartilham as experiências. Né? Aqui é onde a gente fez o trabalho em Campinas. Eu não vou me estender nessa parte, porque era só para mostrar mesmo a região de entorno. E o problema e talvez algumas concepções que a gente teve. Em Campinas foi quando a gente decidiu, que foi o primeiro local que a gente fez, né, a aplicação do método, foi quando a gente decidiu fazer o photovoice de uma forma diferente, porque o photovoice, a gente chegava lá e as pessoas ficavam meio tímidas assim de fazer. Agora, com essa forma que a gente pensou, elas se abriram um pouco mais, ficou mais claro, né, como fazer a técnica, como aplicar a técnica, e a gente teve uma receptividade maior para aplicar. Em Jundiaí, a questão principal, né, é que ela é muito grande, né, o espaço, então a gente não conseguiu fazer o mapa de movimentos da forma que a gente queria, como a gente queria, vendo, né, como era uma aplicação teste, né, a gente percebeu que os métodos eles têm que ser adaptados mesmo, ou então às vezes eles não servem, né, para aquela localidade. E em Mairink a gente teve problema com as observações no geral, porque os locais ficavam muito afastados, né? Mas o photovoice e a entrevista deram super certo, porque a vila ferroviária, né, ela fica muito próximo da estação e ela tá ela é bem característica, né? Ela é bem diferente dos outros espaços que tem. Se você anda pela cidade, se você entra no centro dela, né? Eu não vou conseguir achar aqui nesse mapa, mas para cima da estação tem uma praça, tem o Cine Teatro lá, e a Vila Ferroviária está um pouco abaixo disso. E ela é descaracterizada do resto da cidade na sua arquitetura, né? E aí eu só gostaria de fechar essa fala, né, essa oportunidade, tentando trazer para vocês uma reflexão sobre o espaço que a gente dá à comunidade quando nós falamos de preservação do patrimônio, e, mais importante que isso, ver as formas de gestão, utilizar esse método, né, para repensar as formas de gestão também do patrimônio histórico-cultural. No caso, a gente fez a aplicação no caso ferroviário, e a gente viu que dá super certo, porém, nós temos que analisar a localidade que nós estamos trabalhando e seguir ou não com determinadas ferramentas da metodologia. Bom, e é isso aí. Muito obrigado. Parabéns. Bom, aqui a gente vai abrir para os debates. Helena, ajuda aqui. Alguém tem perguntas? Os nossos pesquisadores vão ficar aqui. Depois eu vou ter duas aqui, mas alguém tem perguntas?
Tudo bem, Evandro? Boa tarde a todos. Meu nome é André, tá? Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre esse método do Photo Voice. Como você fazia essa abordagem com as pessoas? De que modo elas se propunham a isso, a tirar essa foto, a explicar, a expor essa visão sobre aquele objeto fotografado? De que maneira isso foi realizado? Assim, queria que você falasse com mais detalhes. Obrigado. Tá. Já respondo agora ou quer? Tá bom. Bom, André, assim, como a gente realizava as metodologias, né? A metodologia de entrevista e tanto como o Photo Voice, nós realmente chegávamos para as pessoas que estavam passando pelos locais, ou como a gente percebia pessoas que estavam paradas, esperando alguma coisa. Nós abordávamos elas assim, como se fosse entrevistador sabe, aquele cara que você tá passando na rua, ele chega, você pode ver isso aqui para mim, por favor? Você tem um minutinho? Então, era bem desse jeito mesmo. Não é muito diferente de qualquer outro tipo de entrevista ou qualquer outro tipo de abordagem. A questão mais é o método mesmo. Então, a recepção das pessoas era muito variada. Tinha pessoas muito variadas, né? Tinham pessoas que elas aceitavam, né, tranquilamente, se mostravam muito interessadas em participar. Tinham pessoas que simplesmente falavam, olha, não quero, não tô afim. Ou então, uma coisa que a gente fez também, que a gente começou a fazer em Mairink, né? Utilizar as pessoas que nós estávamos entrevistando para fazer o Photo Voice. Então a gente fazia entrevista, ou a gente fazia o Photo Voice, né? E depois pedia para fazer a outra metodologia. Algumas pessoas aceitavam, outras não. Por exemplo, o casal de idosos que eu citei, nas entrevistas, eles fizeram uma entrevista numa boa, a gente ficou lá, quase tomou um café na casa deles, né? Mas eles não quiseram fazer o Photo Voice. Acredito eu que é por mexer com tecnologia. Né? Eu acho que até uma das frases que eles disseram na hora, né? Não vou mexer com celular, não tô afim. Então a gente não tem um padrão de receptividade. É muito variado, varia pela faixa etária e tudo mais. Mas, por exemplo, em Campinas, né, na Estação Guanabara, que a gente aplicou a metodologia, tinha um grupo de pessoas que acho que estava parado para o almoço, né? A gente pensou que fosse isso. E eles, assim, muito, sabe, vamos, a gente não tá fazendo nada aqui, vamos participar. Eles pegaram os próprios celulares, né? Normalmente a gente entregava o nosso celular para as pessoas, mas não, eles pegaram celulares e começaram a andar pelo espaço e foi bem tranquilo, assim. A gente não sofreu, talvez, nenhum caso, assim, de, tipo, um pouco mais agressividade das pessoas ou falta de respeito, assim. Foi normalmente bem tranquilo aplicar os métodos. Mas a gente tinha uma abordagem assim, né? Por favor, a gente pode aplicar. A gente explicava que era da faculdade. Nas entrevistas a gente também tinha um termo, né, de comprometimento, que eu não coloquei aqui, né? Mas a gente tinha um termo, a gente explicava para que era a entrevista. A gente falava que era para a universidade, que a gente podia gravar, que a pessoa queria ser identificada, essas coisas todas, e no Photo Voice da mesmo modo, assim. Então a receptividade era boa, né? Espero ter respondido. Mais perguntas. Vou aproveitar que eu estou com o microfone na mão mesmo, né? Meu nome é Milena e eu tive a oportunidade de participar também desse processo, desse teste, né, da metodologia VP, para ver se ela era viável aos objetivos propostos no projeto do qual a gente faz parte. Então, vou aproveitar o gancho para tentar também colaborar um pouquinho para melhor compreensão do que foi assim também realizado, né? No caso, antes de tudo, uma dificuldade inicial, que eu entendo como uma certa dificuldade, é que essa metodologia ela vem mais no âmbito da antropologia. Então, no caso, quando a gente foi fazer essa série de testes nas diferentes remanescentes ferroviários nessas distintas cidades, ou seja, cada qual com suas características próprias, nós estávamos num grupo diverso. Então, na época, eram 3 mestrandas em arquitetura e urbanismo e formadas em turismo, 2 graduandas em turismo também, o Evandro de pedagogia, o Matheus de arquitetura. Então, claro, com essa multidisciplinaridade também proposta no projeto Memória Ferroviária mesmo, a gente tentou buscar
buscou, né, fazer esse primeiro teste, né? No caso, como o Evandro já bem explicitou aí, teve essas dificuldades conforme as características locais de cada ambiente, ou seja, nós estávamos de fato no momento de teste. Inclusive, como vocês até puderam ver a qualidade do nosso material inicial, que era mais uma questão de teste mesmo. Então, a partir disso, a gente pôde identificar, e claro, nesse momento eu também destaco a importância de ir a campo e testar essas metodologias que a gente propõe, porque é nesse momento, de fato, que a gente consegue acertar algumas questões que não estavam devidamente encaixadas, né? E até hoje eu ainda tento refletir sobre isso, porque, inclusive, é uma metodologia que eu proponho no meu projeto de mestrado aqui agora em Arquitetura e Urbanismo. E estou lá à noite, né, pensando, falar, e agora, qual método será melhor aplicado ao meu objeto de estudo? Mas é de fato um desafio, eu entendo como um desafio, até pela natureza dessa metodologia, que é algo que até então, até pelo nosso orientador ser historiador, e eu nesse momento eu formada em turismo, e agora nesse âmbito da arquitetura, então já tem essas diferentes partes, e agregar mais uma, claro que é enriquecedor, mas de fato um desafio. Então, nós sempre trabalhando, né, para ver a melhor maneira de agregar isso, inclusive aos nossos objetivos do nosso projeto particular mesmo de cada integrante. Certo. Será que é possível, Evandro, será que é possível adaptar de alguma forma a ferramenta do mapa de movimentação para mapear os principais centros e recorridos no passado? Como intuir a circulação das pessoas no espaço quando não tem mais pessoas? Será que é possível? O Juan sempre me traz provocações, assim, o tempo inteiro, né? E eu gostaria de mandar um abraço para ele, que ele me mandou um abraço hoje mais cedo. Então, retribuindo a gentileza. Bom, eu não vou conseguir responder essa pergunta efetivamente agora. Primeiro porque a gente começou a trabalhar com essa metodologia muito recentemente e existem muitas lacunas que a gente está tentando superar ainda. E o mapa de movimentação foi o que trouxe maior dificuldade. Eu senti isso, né? Trabalhando com a equipe, e eu sinto isso quando eu penso no meu próprio objeto de estudo, que são os museus, o Museu da Companhia Paulista e o Museu Solar do Barão, né? Eu gostaria muito de aplicar esse método lá, porque são justamente espaços, né, de menor circulação e menor tamanho, mas pensar em aplicar esse método a espaços, por exemplo, de ruínas, né, que o Everton vai tratar mais pra frente aqui no evento, vai ser um desafio muito grande metodologicamente pensando, assim, metodologicamente e teoricamente. É possível? Não sei. Não consigo responder nesse momento. Posso fazer uma pergunta? Pro Everton. Hoje eu tô... Cadê o Everton? Você viu, né? Evandro, é o seguinte, eu achei bastante interessante como arquiteto essa questão. Na arquitetura tem os estudos de uso e apropriação do espaço, né? De como é que as pessoas utilizam, se apropriam ou se não se apropriam do espaço, cuidam deles ou não. Você acha que esse método ele pode colaborar, até no nosso caso, nesse estudo de apropriação do espaço das pessoas, como é que elas utilizam, a observação? E eu acho que, bom, pergunta. Bom, na verdade eu acredito que o método ele é pensado, talvez assim, utilizando essas ferramentas justamente para você tentar dar mais voz às pessoas, né? Por exemplo, o Photovoice, que é a técnica, talvez a técnica de maior sucesso, né, que a gente teve nos testes, ela conseguia mostrar o que muito, assim, ficava muito claro o que as pessoas pensavam em relação ao patrimônio que elas tinham, né? Então, um exemplo assim que ficou muito claro, tinha né, em Jundiaí, né, que tem um espaço que está de oficinas desativadas. Uma das pessoas que nós fizemos as técnicas, aplicamos as técnicas, ela falou assim, não, mas por que não coloca um shopping aqui, por exemplo? Ou então reforme, faz salões comerciais.
É um tipo de apropriação, né, do espaço pelas pessoas da comunidade. Talvez existem outras melhores possibilidades, mas a questão é que seria uma demanda da comunidade utilizar o espaço. E a técnica, ela permite que as pessoas digam, né? Não, nós gostaríamos disso, nós gostaríamos daquilo. E não que viesse, né, de cima para baixo, né? Viesse de técnicos dizendo quais são as melhores formas de utilizar aquele patrimônio. Né? Não que a parte técnica não seja importante, muito pelo contrário. Mas ela é complementar à voz das pessoas. O Juan tem pergunta? Não, manda. O Juan se disse satisfeito pelas respostas. Então Muito tá obrigada. resolvido. A pergunta é para o Evandro. Me chamou a atenção, Evandro, quando você falou sobre essa aproximação com os filhos de ex-ferroviários, com o fato deles terem se emocionado, né? E que você falou que talvez o fato de você estar sozinho, isso foi um problema, né? Eu, assim, só queria fazer um paralelo, porque como eu fui de comitê de ética durante muito tempo, em geral os projetos de educação passam pelo comitê de ética antes de serem aplicados com qualquer população. E uma das questões justamente que a gente cuida no comitê de ética é exatamente essa questão de não estar sozinho numa hora como essa. E também o lugar onde você aborda, o cuidado no lugar que você aborda a pessoa, né? Porque muitas vezes ela está em frente a outras pessoas ou ela está numa situação que não é a melhor para ela responder. E isso está na análise de riscos e benefícios. Quando você faz uma análise de um projeto pela via ética, da ética da pesquisa. Tá? Eu estou puxando isso não para polemizar, mas mais para explicar que há recomendações, e normalmente o comitê de ética, nesse caso, recomenda de fato que você esteja acompanhado de alguém que tenha mais experiência do que você, né? Nesse tipo de pesquisa. Quando você vai fazer uma abordagem com um determinado tipo de sujeito, né? Eu estou falando sujeito já na linguagem da ética, né? Mas assim, por isso que eu estou te colocando, talvez uma coisa a ver, outros projetos que trabalharam com essa mesma metodologia, como é que eles resolveram essa questão ética, porque tem uma questão ética aí, que eu queria um pouco que você falasse sobre. Bom, eu não cheguei a falar isso, né? Mas realmente isso é uma questão muito importante. Só que, né, eu citei que nós nos dividimos em 2 grupos. E em cada um desses grupos ele estava sendo acompanhado, um pela Priscila e um pela Rafaela, que são as pessoas que tinham maior, né, domínio das técnicas, porque elas fizeram os cursos, elas já tinham pensado um pouco mais nas questões do que a gente que estava aplicando, né? Apesar de a gente ter feito também curso com elas, a gente ter lido, né, ter tido um referencial teórico, mas elas tinham mais experiência. Essa é uma questão muito sensível, porque a gente nunca sabe quem nós estamos abordando, né? Por isso que prever onde abordar é importante. Acho que... E vocês ficaram no caminho ali. Nós a esmo, assim, um pouco sem antes mapear para ver quais são os melhores lugares para a gente poder abordar as pessoas de forma que elas possam confortavelmente responder alguma coisa, né? Então, às vezes isso faz diferença na reação da pessoa, né? No como ela vai reagir e, enfim, as questões que vão se desdobrar de uma pergunta, porque a gente às vezes fala, não, mas que constrangimento eu posso causar? Pode, né? Esses da memória, esses do sentimento, que de repente vem e que a pessoa não consegue muito lidar com isso, né? Porque pode ser tanto ruim quanto bom. Não sei como é que foi essa emoção. Mas, de qualquer modo, é uma questão que normalmente a gente faz uma análise ética antes, para que justamente a gente não provoque isso, porque a pesquisa ela pode provocar isso. Não, muito obrigado. Não, realmente, teve, né, talvez um caso que a gente
aplicou no espaço público e a pessoa ela ficou um pouco revoltada, assim, não com a gente, né, com os pesquisadores, mas com a situação que se encontrava o patrimônio. Então ela esbravejou muito, né, ela soltou para fora assim o que ela pensava. Tá aí algo para se pensar, né, as questões éticas do método. Professor, até relacionado ao que você estava comentando anteriormente também com o Evandro, o Matheus, como nosso arquiteto acompanhante no dia, acho que gostaria de acrescentar algumas coisas. Boa tarde. Eu sou o Matheus, sou formado em arquitetura na Unesp de Presidente Prudente. Eu acompanhei o grupo nos dias de trabalho, sob indicação do professor Eduardo, para me atentar ao modo como seria realizado e para depois também fazer um estudo comparativo com o procedimento metodológico que eu estou propondo no mestrado, que é fazer o reconhecimento pelo método da deriva. Então, eu fui tanto para ajudar ao levantamento dos dados, como também para poder já ir entendendo como seria realizado. Vou me atentar a essa questão que o senhor falou do movimento. O nome desse mapa que a gente estava tentando compor ali, se eu não me engano, o nome mais geral é um mapa de comportamento, assim como o mapa de traços. Os termos que eu estava ouvindo da minha bagagem da graduação, eu estava com o nome de práticas espaciais e as necessidades que a gente consegue identificar, que é o que eu estava fazendo também nos meus trabalhos de graduação. Então, tudo aquilo que a gente foi identificando de necessidades, por exemplo, lixo. Falta um local para se destinar lixo. Pessoas sentando na escada. Faltam bancos para as pessoas sentarem. Pessoas na fila de espera do poupa-tempo encostadas na parede. Pessoas no sol na fila. Então, eu fui com esse olhar um pouco nessa questão mais desses usos, dessas necessidades. Ali em Jundiaí, como a gente pôde identificar, teve essa dificuldade pela escala do complexo. Então, a gente estava focado mais na questão do movimento, mas como muitas pessoas, por conta do poupa-tempo, principalmente da FATEC, a gente meio que se perdeu, tanto para quais seriam os melhores pontos para a gente conseguir identificar essa quantidade de pessoas e o caminho que elas realizavam. Mas eu acho que, de maneira complementar, a gente também poderia se atentar mais aos usos específicos, talvez indicar. Aqui tem um percurso de maior movimentação dessa entrada para o poupa-tempo. E se atentar também a outras formas de uso, como que eu citei, de pessoas esperando, as pessoas que compram na vendinha que existe ali no complexo. E até porque também, às vezes, a gente começa a ver coisas imprevisíveis ali no meio, né? Como a criança que faz das locomotivas que estão à disposição um parquinho de diversão. Então, eu não sei, eu quis só tentar uma interlocução entre os dois, talvez o senhor perguntou do uso e da apropriação. Eu acho que como a metodologia tem esse caráter mais experimental, que foi a primeira vez que a gente foi a campo, então, por conta da formação deles e também por ser a primeira experiência, eu acredito que é um ponto também a se aprimorar, como também a questão da ética, como a professora comentou, que apesar de ir com o termo de conduta para as pessoas, que as pessoas assinavam, mostrando a ciência de que... Eles podem estar com Sim. É porque realmente influencia, porque a gente procurava pessoas que estavam, sei lá, encostadas, esperando alguém, e de fato, outra pessoa que estava sentada, e a gente viu que as pessoas que estavam caminhando, às vezes não estavam a fim de conversar. E isso, de fato, como a gente estava com essa atenção, tanto para as respostas, como ao modo como elas respondiam, né, tendo outra pessoa focada somente nisso, de modo igualmente importante é o fato de aonde a gente está abordando elas, né. Eu acho que é um outro ponto para aprimorar, mas como, de toda forma... Sim. Sim. Não, no máximo 10 perguntas, assim. Bom, eu acho que... Isso aqui...
Uhum. Ela foi escolhida, né? Uhum. Ela recebe isso, ela interage. Uhum. Então, tem que pensar um pouco melhor. As perguntas, assim, as entrevistas, né, Uhum. A entrevista ela não era muito demorada, durava acho que em torno de 10 minutos mesmo, né? Assim, a gente pensou que, apesar do número de perguntas às vezes parecer grande, eram perguntas muito genéricas, né? Mas complementando só o que o Matheus falou, né, das crianças brincando no parque, não eram só as crianças que faziam os trezinhos de parque, não, né? Alguns pesquisadores também. De qualquer maneira, essas metodologias aí, como a deriva, como que vocês estão, né, implementaram, são importantíssimas, né, porque é a sensibilidade do usuário, né, a gente fala usuário, do cara que está ali. Então, eu acho que ele tem um lado positivo que vai sendo aperfeiçoado, né. Acho que essa é a ideia, né. Mais perguntas? Tem? Pelo horário, a gente está cravado certinho, né? A gente faz agora um intervalo de 15 minutos. 15 minutos. Agradecer o trabalho de vocês, muito importante, né? Acho que foi muito proveitoso para todos aqui e para todos que, né, fizeram as intervenções. 5 horas, né, Milena? A gente volta. Joia. Valeu. Obrigado, gente.